Porque eu pergunto pro Vitor até hoje qual o tamanho da economia do Comando Vermelho no PIB do Rio de Janeiro. A gente sabe o tamanho do PIB da cultura, que é 5%. Mas até hoje eu não sei, de fato, quanto que o Comando Vermelho, em cigarro, em vape, em bujão de gás, em cocaína, em mototáxi. O Rio de Janeiro exportou tudo de ruim, viu, cara? Assim, o marco histórico para mim da situação piorando em Salvador, na Bahia, é o Comando Vermelho. Para mim é um marco histórico, né? Como eu disse anteriormente aí, a polícia da Bahia sempre foi efetiva, sempre trabalhou muito, prendeu muito, matou muito. Mas um marco histórico, a favela da Valéria lá hoje tem barricada. O Rio de Janeiro exportou o fuzil, exportou a facção, exportou a barricada e modelo de negócio. O modelo de negócio. E a primeira favela que eu vi vendendo cigarro no Rio de Janeiro, a primeira favela que eu vi foi Lucas, a primeira favela do Rio de Janeiro vendendo cigarro. Hoje esse modelo, vender cigarro em favela, também foi exportado pelo Comando. Eu não tenho dúvida disso. Impedir que o cigarro oficial chegue na periferia, através de uma ameaça, né, ou então de um assalto, de um roubo, isso aí é Comando Vermelho. E isso para mim é mais preocupante, cara, do que qualquer coisa quando se refere à democracia do país. Nós já perdemos um território do Brasil gigante, onde o cidadão não tem mais direito à democracia. As leis são as leis do tráfico, né? Você falou aí do PCC, mas o Comando Vermelho também faz esses julgamentos aí, queima as pessoas, bate nas pessoas, né? E é uma justiça mais veloz, mais previsível, né? Mais rápida, não é isso? E o brasileiro não tem mais acesso à justiça estatal, não tem mais acesso ao produto que quer, não acredita mais nas instituições também, Pimentel. Porra, é difícil, né, cara, acreditar nas instituições se você tem um cara que resolve aquele problema. Aqui em São Paulo já faz muito tempo que muita gente leva pro tribunal do crime a coisa, entendeu? Pra resolver. Porque o cara vai numa delegacia, não resolve nada, não tem como fazer uma agência ali, não tem como o cara tomar atitudes e ações rápidas pra coisa. Conflitos interpessoais no bar, quem resolve? É o cara, é o irmão do comando. Sacou? Então, assim, mesmo que São Paulo não tenha não tem esse domínio de território, ideologicamente, dissimuladamente, os caras têm o controle da situação, porque quem resolve o conflito são eles. É igual o Estado. A polícia não necessariamente tem que estar naquele espaço, mas aquele espaço é do Estado, a polícia age ali. No caso, por exemplo, você não vê o cara que é do PCC, mas se houver uma necessidade, a gerência dele é naquele local. Ele pode pegar o cara, colocar dentro do carro e levar para o tribunal do crime. É isso que eu tô falando, domínio do território. Veja bem, cara, eu não tô falando só disso daí, mas a internet. Pensa, R$110 cada morador, cada casa de morador. Irmão, mesmo que o cara não fume cigarro, é o preço de 10 maços de cigarro por mês que o cara paga de internet para poder usar o barato. E o cara não tem gasto nenhum, porque é basicamente gato. E Joel, uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, que consomem um botijão de gás a cada 45 dias. Essa família vai deixar de comprar o botijão a R$98, vai pagar 155. Tá 155, cara? No Rio de Janeiro, em alguns lugares, sim. Sempre que eu falo isso, alguém me ataca. Ih, paguei 118, paguei 122. Mas sempre tem um cara que vai pagar 155. Né? Mas em um bairro do Rio de Janeiro, recentemente, eles fecharam o gás encanado do prédio. Aqui o gás é de rua ou encanado aqui? Encanado ou de bujão aqui? Aqui é bujão. Bujão aqui? No Rio de Janeiro, bujão é bairro de pobre, viu? Bairro de rico é encanado. Sério? É sério, pô. Bairro de rico lá no Rio de Janeiro chega o cano. Mas tem alguns bairros lá de classe média baixa que é encanado também. E nesse bairro, Cordovil, eles fecharam o gás do condomínio. A partir de hoje vocês vão comprar botijão de gás com a gente ali naquela... A gente chama de biqueira, tá? Que é uma loja que vende botijão. Que certamente é da esposa de um traficante, né? Da esposa de um miliciano. E aí você começa a pensar, calma aí, mas se é um ponto de venda de botijão de gás, ele tem que estar fiscalizado e regulamentado pela ANP. Sim. Tá? Ou seja, para enfrentar aquele bandido, eu preciso da ANP do meu lado. Não, você precisa pagar. E outra coisa, você vai pagar. Não tem como competir, cara. É isso que eu tô te falando. O cara do botijão de gás que monta um negócio de botijão de gás legalizado, ele vai pagar uma série de impostos que o cara que tá vendendo aquilo sem não vai pagar. Entendeu? Não então, tem como concorrer, né? Não tem como fazer uma concorrência em outra. No fim das contas, você pode vender até mais caro, porque o poder da arma vai fazer com que você não adentre aquele território mais. Certo? Hoje, o que acontece? Existe
o Estado ele faz o quê para você poder adentrar o território para comercializar e ganhar dinheiro ali? Ele vai emitir algo que é chamado de alvará. Então é uma carta, você vai mandar para ele, você falar, eu sou fulano, eu vou fazer isso. Minha empresa está regulamentada desse jeito, tudo certinho, tem todas essas questões aqui. Eu tenho lá um depósito que ele é aberto, tem saída de emergência, ele tem o terreno baldio do lado, que é para fazer a área de escape dos bujões caso pegue fogo, certo? Não fica do lado de escola, tem toda essa regulamentação. Cara, tu vai gastar 250 mil reais para montar um negócio desse e encher teu estoque. Aí o governo vai te dar um alvará, falando assim, você pode explorar economicamente esse território. Ô brother, com arma na mão, você simplesmente assalta uma carga de botijão de gás, coloca isso no fundo da tua casa e você obriga as pessoas a comprarem. Chama de biqueira. Exatamente. Chama. Onde que você tem, por exemplo, livre mercado nesse ponto? Você chega pra birosca que vende cigarro, tira o teu estoque aí e coloca o meu. Aí começa. Aliás, uma intervenção sobre isso, né? Depois assiste meu filme Intervenção, viu? Esse filme Intervenção tá na Netflix, Marcos Palmeira, Babu Santana. Aquilo era pra ser uma série, né? Cara, era pra ser, mas aí a gente não teve... Depois se você achar... Depois eu peço pro menino achar a cena nossa aqui, que é o Babu Santana chegando no mercado, tira... Que cigarro é esse aí, né? Aí porque a grande verdade também é que como é uma zona cinzenta, como não está regularizado, regulamentado, como não é fiscalizado, é uma oportunidade sem igual para o policial corrupto também, né? Então vamos falar a verdade. Um dos grandes problemas da Polícia Federal, da Receita, em Foz do Iguaçu ao longo de anos, né? Foi agentes da lei envolvidos no combate, na repressão ao cigarro e também agora a vape. Então muitos agentes da lei foram presos porque eles favoreciam. Lembra de uma prisão que teve mais de 100 policiais presos de uma única operação só por causa de cigarro no Foz do Iguaçu? Tem na década de 2002. Sim. Inclusive eles aumentaram o salário de quem trabalhava, pagaram mais gratificação para quem trabalhava ali na ponte, exatamente por essa apreensão, cara. Sim. É um complicador. Os caras ainda subornam o agente do Estado em função dessa dúvida se pode, não pode, o que eu faço. Preste atenção aqui em São Paulo, na frente de balada, tem vape? Na frente de balada, não? Tem, claro. Senhora, mano. Achei que essa porra fosse só Rio de Janeiro. Não. E aí você vê Olha lá o cartaz lá do intervenção. Cadê? Olha lá. Porra, é isso aí mesmo. A UPP, a história da UPP, Marcos Palmeira, brilhante. Essa é a Comparato, né? Comparato, né? Ela é foda, essa menina, pelo amor de Deus. E conta a história de uma UPP, e a história é real. Eu fui visitar uma UPP, aí descobri nessa UPP que o Comando Vermelho nessa UPP só vendia cigarro, né? E aí conversei com o comandante da UPP, o UPP do Caju, aí transformamos isso num roteiro e levamos isso para Tavares Bastos, né? E contamos a história dos policiais enfrentando aí o Comando Vermelho vendendo cigarro do Rio de Janeiro, né? Ô Pimentel, você falou do negócio da apreensão lá e tal, mas eu já conversei com policiais federais que trabalham lá, na ponte. Eles falam que é impossível, cara, você conter esse barato. Tipo assim, ao mesmo tempo que tá chegando de carro, debaixo da ponte tá chegando de barco, velho. Ao mesmo tempo tem um cara que é o atravessador, que ele vai pelo meio do mato com carro, com carrinho, carregando 10, 15, 20, faz 20 viagens. Os caras falam assim, mano, é como se começasse a ter uma barragem, começa a furar aqui, você bota a mão aqui, sabe, casa cheia de... cara, é muito louco. Teve um agente federal que falou pra mim, Pimentel, o lado de Foz do Iguaçu, se fosse urbanizado, porque não é urbanizado, é mato, né, aquela beira de rio, a gente ia ter uma iluminação, uma pracinha, a gente ia perceber o barco chegando, né? Se a cidade fosse virada para cá, então o policial já queria achar uma solução de arquitetura, né? Porque ele dizia para mim, a gente olha, tem 35 barcos, a gente não sabe qual que a gente vai escolher. Ou seja, no mundo real, a Receita Federal sabe que é uma guerra perdida, meu irmão. Porque não adianta. Se você tem demanda no Brasil para vape, se você tem demanda para cigarro paraguaio, meu irmão, é regulamentação e cobrança de imposto. E a partir da regulamentação, e olha, não sou fumante. E olha, trato esse assunto não como saúde pública, trato esse assunto como segurança pública.
Deixar isso muito claro aqui. As facções no Brasil estão cada vez mais poderosas, mais bem armadas, matando mais em função do dinheiro obtido nesse contrabando, né? E em função desses jovens do Brasil consumindo esses produtos ilegais. Isso tem que deixar muito claro. Então, se você quer uma solução para a redução do crime no Brasil, você tem que achar uma solução para isso aí. Mas por que você acha que o vape, por exemplo, ele não é regulamentado como regulamentado o cigarro? Cara, eu sei que na Inglaterra, descobri isso ontem, para falar a verdade. Eu sei que na Inglaterra, até para você abandonar o cigarro de combustão, né? A transição do médico é te mandar pro vape, né? Para você ir reduzindo. Para abandonar, né? Ou seja, na Inglaterra é usado como tratamento, né? Para bem dizer. E eu não consigo entender por que o Brasil não acompanha países que pesquisam mais. E países preocupados com a saúde pública, né? Que são os países europeus. Eu estive na Europa agora, geral usando o vape. Todo mundo usava essa porra. Eu fui para a Croácia, né? Por que o Brasil não segue esse modelo europeu, o modelo americano, o modelo japonês, o modelo italiano, espanhol, ou o modelo português? Por que a gente segue um modelo de América do Sul? Porque esse modelo brasileiro é um modelo de América do Sul. E também de México, né? México também é proibido também, viu? Mas eu não sabia. Então o Brasil é proibido desde 2009, o vape. Desde 2009 nós temos a proibição. E depois a Anvisa fez uma pesquisa pública, né? Onde as pessoas ouvidas entendiam que a lógica era a liberação, né? E, logicamente, uma liberação de uma forma com regulamentação, né? Com cobrança de imposto. Porque a grande ameaça, cara, é se você comprar um produto vindo da China, você não sabe o que tem ali dentro, cara. Você não sabe qual é a substância, você não sabe qual é o padrão de qualidade, não sabe se aquilo vai explodir. A grande certeza, que se você tivesse isso regulamentado, é que você tem um padrão mínimo de controle, né? Como o cigarro brasileiro é. Mas eu não consigo entender, cara. Mas é cabeça de legislador, né? E eu nunca conversei, já conversei com o Almirante Barra algumas vezes, o presidente da Anvisa. Conversei com ele, contei o motivo, né? O Almirante Barra, o presidente da Anvisa, ele foi um cirurgião que operou no Césio. O Césio, né, cara? Tem que fazer um capítulo disso aí, na iconografia, viu, cara? Heróis no Brasil, viu? Você já tinha conversado comigo em relação a isso daí. Os caras... O que o trabalho que o Brasil fez para contenção disso, cara, foi um negócio absurdo mesmo. Os pacientes do Césio foram de Goiânia para o Hospital Naval Marcílio Dias. E essa equipe do Hospital Marcílio Dias, médicos e enfermeiros, atenderam esses pacientes com a radiação lá em cima, com o contador Geiger disparado. E esses caras operaram com aquelas roupas de chumbo, né? Verdadeiros heróis, sabe? Então é um sonho que eu tenho de fazer um filme sobre isso, mas se adianta e faz uma iconografia disso aí, cara. Cara, eu cito isso num vídeo. Eu cito isso num vídeo, quando eu conversei com você, citei isso num vídeo, que é um vídeo, acho que de uns 30 minutos que eu falo sobre a questão do Césio. E aí, a gente fez um bom trabalho nesse ponto mesmo, cara. O Brasil conseguiu conter isso daí. Foi uma baita de uma emergência, né? Foi uma baita que eu pariu, né, cara? Milhares de pessoas foram lá analisadas em um estádio de futebol lá em Goiânia. Foi polícia militar, bombeiro. E tudo começou com descarte de equipamento incorreto, sem controle. É. O que nos leva a entender que a solução é o controle. Cara, pra você ter uma noção, aquele aparelho radiológico lá aberto, ele ficou 2 dias na cadeira de um posto de saúde. Eu lembro disso. Porra, 2 dias ele ficou na cadeira do posto de saúde. O cara sentava do lado do negócio, o negócio ali, cara. O Brasil é muito louco nessas ideias, velho. Mas é. Kratos, manda aí. Vamos lá, o Lucas, ele tá perguntando assim, não sei se dizer se a fragmentação da internet é uma boa desculpa para a falha do Estado. A fragmentação ajudou a quebrar muito monopólio em municípios. Aí ele fala que adora o Joel e o Pimentel e pergunta se o Pimentel aceita... Nada, né? Se ele deixou. Qual o nome dele, hein? É, Lucas. Aí ele pergunta se você aceitaria ser secretário de segurança. Eu ia nomear ele aqui. Para com isso aí. Tô longe dessa porra. Só pior, Lucas, com as leis brasileiras aí, botar o melhor cara do mundo, trouxer alguém lá da Inglaterra, da Scotland Yard pra colocar no Brasil, ele não tem muito o que fazer. Ô bicho, José Mariano Beltrame, deixa eu falar dele aqui um pouco. Eu gostei dele, viu? Porra, o José Mariano Beltrame, ele é um dos caras que mais manjam de tráfico de drogas do mundo internacional. Ele combateu na fronteira. Explica quem é. O José Mariano Beltrame foi o cara que foi secretário de segurança do Cabral e ele foi o cara que organizou as UPPs.
Depois, por questões políticas de populismo também, começou a se ampliar o programa e aí começou a se perder o controle da parada. Gaúcho de Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele prendeu grandes nomes das fronteiras ali, desmantelou grandes nomes da fronteira, que era homem que era sujeito que ninguém metia cara. E José Mariano Beltrame foi lá e meteu louco. E ele manja muito disso daí, só que a gente tem que colocar no Beltrame. Ele foi secretário de segurança do Rio de Janeiro, cara. A gente já testou a gente testou o Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo, e a gente testou lá no Rio de Janeiro. Roberto Aguiar também, antropólogo também. E a gente testou ali o José Mariano Beltrame e agora o Vitor, que são policiais federais. Uhum. Então, assim, teve teste de tudo que você imaginar, mano. De todos. Resolveu? Não, mano. Não, nós temos um engenheiro espacial da NASA ainda. Vou falar pro sacana. Eu já pensei nele agora, já pensei no Serjão agora. Bota o Serjão. Mas assim, talvez alguém com uma visão de fora disso tudo, para entender tudo, talvez um policial não fosse o melhor nome, sabe? Talvez o cara que olhasse isso de fora, calma aí, deixa eu entender isso aqui. O que tá acontecendo aí? Porque eu pergunto pro Vitor até hoje, qual o tamanho da economia do Comando Vermelho no PIB do Rio de Janeiro. A gente sabe o tamanho do PIB da cultura, que é 5%. 5%. Mas até hoje eu não sei, de fato, quanto que o Comando Vermelho, em cigarro, em vape, em bujão de gás, em cocaína, em mototáxi, em carvão, em pão, eu não sei quanto o Comando Vermelho apura. E também não sei quantos empregos do crime que ele gera, né? Eu sei que ele dá um baita de um prejuízo para o Estado. Evasão de ICMS. Joel, eu te contei, não contei pro Vilela a história de uma amiga que abriu um restaurante na Rocinha. Certo. Ela disse para mim, quero fugir do IPTU, quero fugir da conta de luz. E Rocinha é mais barato minha operação. E ela começou a dar certo na operação. Então ela falou, tá valendo a pena, menos 4 mil reais por mês na mão de um comerciante, isso é muito dinheiro para reinvestir, né? Pô. Isso é a certeza que ela não vai à falência. Porque o Estado cobra muito imposto. Aí no 4º, 5º mês o Comando Vermelho bateu. A fiscalização, né? Minha vez, eu deixei você 5 meses aí respirando, agora eu quero a minha. E, ou seja, o Comando Vermelho começou a cobrar tudo que ela tinha que pagar no asfalto. Porque ela fugiu para a favela para tentar fugir da carga tributária do Rio de Janeiro, que é altíssima. Então a gente não sabe hoje o tamanho disso tudo, ninguém sabe. Mano. O que eu sei que eu me assombrei só de vape a gente perde 7 bilhões de impostos. Esse dinheiro podia estar sendo usado hoje para financiar a construção de presídio, para financiar polícia, inteligência, computador, drone, colete à prova de bala, sabe? Podia estar usando isso contra o Comando Vermelho, pô. Podia estar usando isso pirataria em geral, contra o Comando Vermelho, para pirataria em geral, pô, né? Né? Cara, eu vi a gente podia conversar essa parada que é interessante, você deve manjar muito mais do que eu disso daí, cara. Eu fiquei impressionado porque o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele deu aquela entrevista do My News, que eu achei uma baita de uma entrevista, o cara sabe muito bem o que tá falando, e aí chega um momento que a Mara Luque pergunta pra ele sobre a questão dos roubos de carro do Rio de Janeiro, porque teve um período que 4 dias roubaram 800 carros no Rio de Janeiro.